Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% da população no Brasil tem colesterol elevado. Ou seja, em cada 10 pessoas, pelo menos 4 têm colesterol elevado. E nessa estatística, o perigo é que o colesterol aumenta muito as taxas das doenças cardiovasculares, que a gente sabe que são ainda as principais causas de morte em todo o mundo, também no nosso país. O colesterol ele é um dos fatores de risco mais importantes que a gente tem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como você mencionou, e principalmente as doenças do coração. E a gente sabe que as doenças do coração, numa cidade como a nossa, como São Paulo, são a principal causa de morte da população. Muitas vezes a gente tem a ideia de que, a gente ouviu muito falar que o indivíduo morreu de câncer, o outro morreu assassinado, mas na verdade as doenças cardiovasculares, principalmente a doença do coração, são a principal causa. Para você ter uma ideia, 1 de cada 3 pessoas na cidade de São Paulo morre do coração. Então nós estamos falando de um grande impacto sobre a mortalidade e sobre uma coisa que a gente poderia de alguma forma prevenir. Daí a importância do que a gente vai conversar hoje. Podemos prevenir a doença no coração. Bom, a gente já começa com essa mensagem. Nós podemos prevenir. Esses números são a realidade, mas a gente pode mudar isso. O que é que nós estamos fazendo? Aí é que entra a nossa grande reflexão do dia. Mas, doutor, antes de pensar no colesterol e nas doenças, explica pra gente, afinal de contas, o que é o colesterol? O colesterol é uma forma que o organismo tem para transportar as gorduras, né, que a gente ingere. A gente precisa de gorduras para uma série de funções básicas do organismo. Ele faz parte das membranas das células que a gente tem no organismo, faz parte de hormônios que a gente produz no organismo e a gente precisa dessas substâncias, então eles precisam ser transportados. E uma das formas que a gente tem de transporte no sangue da gente é justamente o colesterol. E o que se viu é que níveis mais elevados de colesterol, principalmente de uma das frações especificamente, está associado a um risco maior da gente ter doença cardiovascular. Ou seja, parece que de diversas formas, esse nível elevado de colesterol acaba determinando um risco aumentado da gente ter essas doenças cardiovasculares. Principalmente o infarto e o derrame, que são as mais temidas de todas, né? E são doenças em que a gente tem maior preocupação quando a gente já está na vida adulta e terceira idade. Mas por que a gente tem que começar hoje a pensar na prevenção das doenças cardiovasculares ainda na infância? E por que o colesterol é um problema que deve ser diagnosticado e tratado já ainda nessa faixa etária de crescimento, de desenvolvimento? Primeiro, pelo fato de serem tão prevalentes na idade adulta, a gente sabe que as pessoas precisam ser acostumadas aos bons costumes, aos bons hábitos já desde a infância. A gente sabe que o mundo mudou muito nos últimos anos, as dietas mudaram muito ao longo dos últimos anos, a falta de atividade física, isso acabou determinando uma transformação no perfil de colesterol das pessoas. Então as pessoas precisam ser acostumadas desde a infância a saber como agir em relação à sua dieta e à sua atividade física. E isso ajuda muito na prevenção na adulta, porque ela vai manter esse hábito alimentar. Além do que, acredita-se também que se eu me alimentar bem já durante a infância, talvez eu esteja prevenindo também a minha doença na idade adulta. Embora dificilmente a criança ou adolescente venham a apresentar alguma doença, isso é praticamente impossível, isso ajuda talvez a prevenir a doença quando ele envelhece, quando realmente a fase da gente ficar doente. Até porque a gente não pode achar que a doença do coração aparece de um dia para o outro. Ela é resultado de vários anos de hábitos desequilibrados, não é, doutor? Faz parte das doenças crônicas da época que a gente vive, sem dúvida alguma. Números na infância, eles são diferentes do que se espera que um adulto tenha de colesterol? Sim, existe na verdade uma curva natural de LDL, né? Ao longo da vida o colesterol LDL vai aumentando e o colesterol total também, ou seja, a gente vai tendo um LDL progressivamente mais elevado. Então na infância ele certamente é mais baixo do que ele será na vida adulta, para o mesmo indivíduo. Por isso, muitas vezes, a gente não deve considerar o colesterol normal da infância igual ao da idade adulta, porque na infância a gente espera um colesterol um pouco mais baixo. Então, apenas para dar um número, se a gente tiver um colesterol LDL acima de 130 na infância, isso já chama um pouco a atenção, porque a expectativa é que na vida adulta ele seja mais alto do que isso, e aí sim a gente sabe essa associação com doença cardiovascular, infarto e derrame. A gente tem a pergunta de uma mãe aqui, porque com certeza você que está assistindo está se perguntando a mesma coisa. É a Gabriela Ferreira Dias, de São Paulo, capital. Olá, Gabriela, muito obrigada pela participação. Ela conta que o marido tem colesterol alto e ela tem uma filha de 3 anos. Ela quer saber quando é que ela deve levar a filha para medir os níveis de colesterol.
Então, veja, ela certamente deveria levar a filha em algum momento para avaliar o colesterol. Quer dizer que o colesterol alto, às vezes, só alto é um pouco impreciso. A gente precisaria saber o nível de elevação do colesterol do marido dela. Porque existem pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, ou seja, tem níveis de colesterol LDL muito elevados. E às vezes isso pode se manifestar já numa criança de 3 anos, ela já nasce com esse colesterol bastante elevado. Então, se o marido tem um colesterol pouco elevado, 160, certamente a gente não precisaria se preocupar em levar a menina agora. Mas se o marido, por exemplo, tem um colesterol LDL de 250, aí sim já se caracteriza a hipercolesterolemia familiar no marido. A probabilidade de transmissão de forma vertical para a filha, e aí sim ela deveria medir o colesterol aos 3 anos de idade. Então é muito importante saber as características de elevação do colesterol do pai para que a gente possa fazer as medidas na criança. Como é que o senhor vai me orientar a partir desses resultados? Quais são os primeiros passos do tratamento do colesterol elevado na infância? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o nível de elevação desse colesterol, como a gente vinha conversando. Então, por exemplo, para a imensa maioria das pessoas que quando tiver alguma elevação vai ser pequena, não vai ser nada assim muito intenso, as medidas da vida diária são a coisa mais importante que a gente tem para fazer no sentido de controlar esse colesterol, mudanças de estilo de vida, que eram aquelas que a gente vinha falando. As pessoas atualmente sofreram uma mudança muito grande nos regimes que elas, no tipo de alimentação que elas têm, passaram a ingerir alimentos muito mais gordurosos do que antigamente, fazem muito menos atividade física. Então, a normalização para aquilo dentro de padrões que seriam, vamos considerar assim, habituais para as crianças, já seria uma grande vantagem, já seria uma grande redução. Sem aquela preocupação, porque às vezes as pessoas veem um colesterol um pouco elevado e dizem, meu Deus, meu filho vai ter doença no coração. Não é assim tão simples, nem é assim tão direto. Nem é o momento, como você mesmo disse, não é naquela hora que ela vai ter qualquer coisa. Isso pode aparecer muito lá na frente, exceção feita alguns casos. Aumenta as chances da criança ter doenças no coração mais para frente, isso é um fato. Ter o colesterol elevado na infância. Sem dúvida, em qualquer momento da vida. A pessoa que tem um colesterol elevado tem um risco maior de ter doença no coração, doença cerebrovascular, um derrame. Então, por isso ela precisa controlar, mas não é uma coisa imediata. Isso funciona assim para todos os fatores de risco, na verdade, hipertensão. Às vezes os indivíduos chegam lá, doutor, minha pressão está 16/10, então eu vou morrer hoje. Não é nada disso, senão a gente já tinha morrido na infância na primeira corrida que a gente dá esforço físico, em que a pressão sobe. Existe sim um risco aumentado ao longo da vida, isso é apreciável e a gente precisa controlar, mas não existe a necessidade de um desespero naquele momento. Se o senhor falou sobre o índice estar um pouco acima, quando está muito acima e se pensa na hipercolesterolemia familiar, aí tem que ter algum outro tipo de intervenção, uso de medicamento, pode na infância? Então, a partir de determinada faixa etária, a gente vinha falando isso aos 9 anos, quer dizer, a partir dos 10 anos, existe essa possibilidade sim, naquelas pessoas que já têm um colesterol muito alto. Habitualmente, a criança tem uma resposta muito boa à medicação, então se o indivíduo tiver já com dieta um colesterol LDL de 250, 300, não existe outra maneira de reduzir o colesterol. E, infelizmente, níveis tão elevados estão associados a um risco aumentado de ter a doença ainda numa faixa mais jovem. Não precisa esperar até os 60, 70 anos para ter a doença. Uma pessoa que tem níveis assim tão altos pode ter a doença aos 20, 30 anos. Então, por isso que é importante que se controle com boas respostas aos remédios e doses bem baixas da medicação. Então, lógico, depois de avaliado o efeito de dieta, atividade física, parte nos casos extremos para esse tipo de tratamento. Até porque, se descobrir antes disso, a criança ainda não vai poder tomar o remédio até chegar nessa idade, doutor. Habitualmente não se dá o remédio para uma faixa etária muito jovem, a gente não tem estudos, a gente não sabe o que acontece e a gente acaba evitando de dar o remédio para essa faixa etária. E aí, tratamento é atividade física e alimentação orientada. O máximo que a criança puder, exatamente. Como é que a gente sabe se a nossa autoestima está equilibrada, se a nossa autoestima está baixa ou elevada?